Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelista João, ao fazer essa apresentação do cenário da ressurreição de Jesus, faz uma composição teológica para indicar a passagem da submissão completa à lei. A compreensão de João é que, na graça de Cristo, no amor de Cristo, levamos ao pleno cumprimento toda a lei e os profetas. A lei, aqui uma alusão à figura de Moisés, os chamados livros que compõem o Pentateuco, a Torá, sobretudo os textos de Êxodo até Deuteronômio, dado que Gênesis é o texto que relata a história da origem. Mas o coração da lei aparece no episódio do Decálogo, dos 10 mandamentos, descritos no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio. E porque aqui nós entendemos que, quando o autor sagrado menciona dessa forma, está indicando que nesse novo tempo, o tempo do Espírito, vivenciamos o tempo de Deus, a humanidade vivenciou o tempo de Deus, após a criação, com a vinda do Messias, o tempo do Messias, ou chamado tempo messiânico, e agora o tempo da igreja, ou o tempo do Espírito. A compreensão, se nós tomamos por princípio a figura de Lucas, que compôs o texto que nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, essa belíssima apresentação do acontecimento de Pentecostes, Lucas é um evangelista e é uma figura bastante influenciada pela doutrina que está pautada na condução do Espírito. Para Lucas, Jesus é conduzido no Evangelho pelo Espírito e a igreja, a partir dos Atos, se torna esta realidade impulsionada, conduzida pelo Espírito Santo. E aqueles que nasceram da água e do Espírito, apenas uma forma semita de dizer uma única coisa duas vezes para confirmar, para ratificar o que está dizendo. Então, ele está dizendo que aqueles que nasceram do Espírito Santo, pelo santo batismo, agora fazem parte deste novo povo. Sim, porque o livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5, diz: eis que faço nova todas as coisas. Por isso que no episódio dos Atos dos Apóstolos, quando acontece o evento marcado por sinais, barulho, aqui nós vemos a presença de terremotos, de uma forte ventania, sinais luminosos. São imagens que reproduzem o capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Deus foi confiar a Moisés a sua lei. Esses eventos indicam a presença misteriosa e terrível de Deus. Os sinais que aparecem no texto são sinais que indicam para nós a presença de Deus, e de uma forma mística, aquele cenáculo se transforma num verdadeiro Sinai. Claro que o evangelho que nós ouvimos, ele não aparece com esses sinais. E por quê? Porque no evangelho nós não temos uma manifestação de Deus, uma teofania, que busca expressar o poder de Deus. O que nós temos aqui são os frutos do sacramento do batismo. É como se de forma diferente aqueles discípulos, neste momento, tivessem recebido o batismo, tivessem se tornado cristãos. E se tornando cristãos aqui, como nós, quando um dia fomos conduzidos à pia batismal, aqueles receberam o Espírito de forma silenciosa, discreta. O Espírito como vida, vida eterna. Vida eterna aqui não significa vida sem fim. Vida sem fim também, o estado, a realidade do inferno também é sem fim. Mas vida eterna aqui é para dizer que a vida de Deus,
Existem 3 elementos de vida que são compreendidas: a vida biológica, a bios, a psíquica, a vida inteligente, e a zoé. Zoé é a vida de Deus, é a vida que Deus nos comunica, é a vida eterna, porque é a vida dele, ele que nos dá. Por isso que quando acontecem estes sinais, o que nós encontramos no texto dos Atos? Todos acorrem, enquanto que em Babel, o grande contraponto, a grande antítese que se faz entre Pentecostes e Babel, do capítulo 11 do Gênesis, quando aqueles ali, repletos de orgulho, queriam alcançar a estatura de Deus, e a confusão tomou conta do diálogo, não conseguiam mais estabelecer o idioma comum, se dispersaram pela terra. Enquanto que aqui em Pentecostes, quando acontecem os sinais fabulosos, eles acorrem, é o movimento oposto, é um movimento de unidade, de comunhão. E ali naquele movimento de comunhão, porque imaginam que todos estavam embriagados. A imagem da embriaguez aqui, naquele período, era a imagem daqueles que teriam tomado o vinho de forma excessiva. O vinho aparece como sinal, como representação, sendo representado pelo Espírito Santo, ou representa o Espírito Santo, para indicar o novo. O novo, por isso que Jesus no Evangelho vai dizer: odres novos para vinho novo. O odre é cada cristão batizado, pelo batismo renascendo no Espírito, aquilo que Jesus propôs a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Essa vida nova, repleta também do vinho novo, não mais a lei. Vejam que Pentecostes, naquele período, no período do início do cristianismo, era chamada festa das colheitas. Por quê? Porque coincidia com a data das colheitas realizadas por Israel. Assim, daquele período, 50 dias depois da Páscoa, uma alusão aos 50 dias depois que o povo realizou a travessia, que saiu do Egito. 50 dias o povo estava aos pés da montanha sagrada do Sinai, para receber o grande fruto da Páscoa antiga, que lá indicava a libertação política, para obter o grande fruto que estabelecia um pacto, uma aliança entre aquele povo libertado, o fruto da lei. O que acontece então? 50 dias depois da Páscoa de Nosso Senhor, recebemos então o grande fruto da verdadeira libertação, que aqui vale melhor uma expressão menos ideológica: redenção. A humanidade é redimida. Na Páscoa de Jesus, o mundo foi redimido, foi restaurado, a criação foi restaurada em Jesus. O mundo recebeu os frutos. Então, o Espírito Santo aparece como as primícias da Páscoa de Jesus, o primeiro fruto da Páscoa de nosso amado Jesus, o fruto maduro do cristianismo, e que veio justamente para tornar efetiva toda a obra de Jesus em sua paixão, morte e ressurreição, para que nós pudéssemos ser, numa linguagem cotidiana, contemporânea, pudéssemos nos conectar com aquele estado de comunhão, com aquilo que Jesus historicamente realizou na cruz, em sua paixão, morte e ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evento maravilhoso de Pentecostes, esse fruto maravilhoso da Páscoa de nosso Senhor, que nos vem em Pentecostes, nos faz perceber a grandiosidade desse mistério, deste mistério salutar. O próprio autor sagrado, apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, ele faz
uma síntese de todo o acontecimento pascal que chega, então, com a realidade de Pentecostes para nós, por meio da palavra anunciada na força, na potência, na energia do Espírito e na Eucaristia e nos demais sacramentos. Os frutos de tudo que nós vivenciamos, de tudo que nós experimentamos, todos estes frutos que nós alcançamos, que nos chegam, nos vêm através do Espírito Santo e nos vêm do acontecimento histórico da Páscoa de nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz: sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina. O mistério tem um nome, é uma pessoa, é Jesus, manifestado na carne por meio do mistério da encarnação, de sua paixão, morte e ressurreição, justificado no Espírito por meio da ressurreição. O Salmo 16 diz: o teu santo não conhecerá a corrupção. É uma palavra profética que anunciava naquele momento o servo do Senhor que viria, que passaria por uma situação da qual o texto, o autor desconhecia, mas que não seria abandonado aquela situação, mas que seria glorificado, obteria uma glorificação. Visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória, a ascensão. 1 Timóteo 3,16. Esse mistério glorioso, grandioso, a pessoa de Jesus, Jesus que é pessoa divina, que tinha duas naturezas, que tinha sentimentos, que tinha uma psicologia humana, que tinha uma alma humana, e que estas realidades foram glorificadas na ressurreição. E depois chega para nós essa glorificação como um fruto no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Paulo ainda diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 4, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido o Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos. Ele que sempre foi Deus, agora a sua natureza humana também é glorificada. A sua natureza humana glorificada. E essa glorificação faz com que nós possamos olhar para o céu e professar que um filho de Adão, um de nossa raça, adentrou as moradas, os tabernáculos celestiais e com o Pai nos envia como fruto o Espírito Santo. E esse Espírito Santo para nós, e aqui, porque ele, o Espírito Santo, para nós é tão importante, porque podemos imaginar, a partir de toda a compreensão daquilo que diz a palavra de Deus, aquilo que outrora foi desejo do Senhor, foi iniciativa divina, desejar escrever em tábuas de pedra as suas palavras, os seus estatutos, as suas leis. Agora, por meio do Espírito, diz o profeta Ezequiel, o Senhor quer escrever nas tábuas do nosso coração. Ezequiel profetizava o acontecimento que se daria com o Espírito Santo. Por isso que agora o Espírito Santo é o Espírito de amor para nós. Aparece como esta realidade, revela ao nosso coração que Ele é este Espírito de amor. E na vivência deste amor encontramos a liberdade. Não estamos mais submetidos à lei de Moisés, à dieta proposta por Moisés. Aquilo que era compreendido a partir da experiência do sábado, da instituição do Shabat. Não, agora nós fazemos a experiência de viver segundo o Espírito de amor, o Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo nos fornece a liberdade. Vejam que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 8 a 10, diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma. Por que está dizendo isso?
Porque Paulo vai dizer que a síntese de toda a lei, o cumprimento da lei está no amor. Santo Agostinho dizia que o amor é a medida de todas as coisas. Meu amor, meu peso. O amor é a medida de tudo. Se eu estou no amor, eu sou incapaz de cumprir, ou melhor, eu sou capaz de deixar de observar o que agrada a Deus. Agora, aqui amor é caritas. Amor aqui é o amor de Cristo. Lembrem-se da definição dada por Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Quais as características do amor? O amor não é ciumento, o amor não é orgulhoso, o amor não se eleva, o amor perdoa, o amor é paciente. São características que nos permitem trilhar um caminho, percebendo que aqui dentro dessa realidade do amor, compreendendo como pessoa, nós vamos na próxima semana refletir sobre o mistério da Santíssima Trindade. Iremos percebendo que este amor que é pessoa vai fazendo com que o nosso coração vá absorvendo esta lei. Não se torna mais uma imposição. Por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo de 8 a 10: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Recordemos qual foi o novo e eterno mandamento de Jesus? No capítulo 13 de João: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O paradigma, o modelo do amor é Cristo. Este é o fundamento da lei de Cristo, da nova lei de Cristo. O amor segundo o modo dele amar. Não como nós pensamos, não como nós achamos, e nesse achismo e nesse pensamento, tantas vezes cheio de orgulho, de soberba, de prepotência, que foge completamente dos princípios do Evangelho. Não é o que eu acho. Quando eu estabeleço o mundo a partir do meu achismo, eu estou me colocando no lugar de Deus. Paulo diz: porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei, pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existem, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Amor aqui é caritas, amor aqui é caridade, amor aqui é o amor de Cristo. E esse texto que Jesus utiliza no diálogo com aquele escriba, no capítulo 10 de Lucas, quando questiona qual é o maior mandamento da lei, Jesus fala no amor a Deus com as faculdades humanas e o amor ao próximo como a si mesmo, como a síntese dos 613 preceitos. Mas no cenáculo, quando está se despedindo, ele dá um passo à frente. Ele faz com que os cristãos, os seguidores de Cristo, os seus seguidores, entendam que não é somente amar como a si mesmo, porque se tomamos como princípio este amor, ainda estaremos debaixo da lei de Moisés. E muitas vezes compreendemos amor de uma forma que Deus não compreende. Nós pensamos que estamos amando com determinadas palavras, com determinadas atitudes, quando na verdade foge completamente daquilo que está no coração de Deus. É o mesmo que, como Jesus diz, muitos no fim dos tempos matarão, julgando estar prestando culto a Deus, e estarão prestando culto a Satanás. Por isso que Jesus corrige ou complementa ou solidifica essa compreensão de amor. Amar sim, mas amar de acordo com o jeito dele amar. Aquilo que Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, nos deixa envergonhados. Porque o amor de Cristo não é um sentimento vazio, não é essa coisa piegas. O amor de Cristo é pessoa. O amor de Cristo é o Espírito Santo.
Vejam o que diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que habita em vós. É como se Paulo dissesse: o amor de Deus foi derramado em vossos corações, é o Espírito Santo que habita em vós. Não é uma coisa, não é um sentimento vazio. Amor aqui é pessoa, que exige mudança de vida, que quebra o coração, que torna esse coração de pedra, orgulhoso, arrogante, prepotente, violento, cheio de ódio, de rancor, que nada tem de cristão, com um coração espiritual. Um coração que se deixa conduzir. Lembrem-se o que eu disse antes. O Espírito Santo conduziu Jesus em Lucas, nos Atos, e nos dias atuais conduz a igreja, porque o Espírito Santo é pessoa. O Espírito Santo não é uma pombinha estática no altar. O Espírito Santo não é uma bandeira tremulando. Todas estas coisas são sinais. Sinais porque nós somos seres sensoriais e necessitamos de sinais. Mas o Espírito Santo é muito mais. Brisa, vento, fogo, barulho, terremoto. São sinais que precisamos para entender que aquele ambiente, que aquele estado, que aquela experiência não é uma realidade fugaz, uma realidade que eu devo tratar como se tratasse qualquer outra coisa. Exige piedade, é um dos dons, dos 7 dons do Espírito Santo. Exige temor, que não tem nada a ver com medo, receio, sabendo comportar-me diante daquele que é grande, soberano, supremo. Recorde no capítulo 3 do Êxodo, quando Moisés entra diante da sarça, a voz do Senhor dentro da sarça, brotando da sarça, diz: tira as sandálias, esse lugar aqui é sagrado. As coisas santas devemos tratar santamente, com verdadeira delicadeza, verdadeiro respeito, santo temor. Vamos pedir a Nossa Senhora. Amanhã a igreja celebra Maria Mater Ecclesiae, Maria Mãe da Igreja. Que Nossa Senhora interceda por nós. Ela que é a Rainha dos Apóstolos, presente no cenáculo de Pentecostes. Que Nossa Senhora, ícone, imagem perfeita de igreja, interceda por nós, para que nós realmente façamos a experiência que diz aquele antigo canto da igreja: em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, ó Espírito Santo, do teu amor a nossa alma acendei como um fogo abrasador. Acendei com os dons, os 7 dons, as 7 lâmpadas, os 7 espíritos, que o Apocalipse menciona, simplesmente formas de falar, imagens de falar do único Espírito que opera de forma perfeita. 7 na Bíblia é número de perfeição. É o Espírito que opera com 7 dons, com perfeição, com santidade, com unção no coração da igreja. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos